Excelentíssimo Sr. Presidente da Academia de Marinha, Almirante Vidal Abreu, senhores académicos, convidados, outros visitantes e caros amigos, excelentíssimo Sr. Comandante Malhão Pereira, também uma saudação muito especial no dia de hoje. Nós estamos aqui para apresentar, portanto, este livro, como o Almirante Vidal Abreu já disse, Roteiros Portugueses, séculos XVI a XVIII, sua gênese e influência no estudo da hidrografia, da meteorologia e do magnetismo terrestre. Mas a mim parece-me, para se perceber a importância deste livro, valia a pena fazer um pequeno descrição de contexto. Por isso eu vou pedir um bocadinho de paciência às pessoas, mas o contexto e o momento em que este livro aparece e a proposta que este livro contém dentro, que eu tentarei explicar qual é, uma proposta de uma abertura de uma nova direção nos estudos, precisam, para ser bem entendidos, precisam de uma breve explicação que é o que eu quero dar. Os últimos 30 anos, mais ou menos desde a década de 90, os últimos 30 anos foram incomparáveis no que diz respeito à produção de edições modernas dos textos fundamentais das ciências náuticas e matemáticas e associadas portuguesas. Refiro-me agora apenas à edição de textos, fontes históricas, e não queria comentar os estudos, porque também sobre isso haveria muito a dizer. Mas foram incomparáveis no sentido de que penso que se pode dizer, sem exagero, que em nenhum outro período da nossa história a publicação e disponibilização de fontes em edições modernas acerca destes assuntos foi tão intensa e tão importante como aquela que assistimos nas últimas 3 décadas. Nos anos 90 foram publicados os mais importantes tratados de construção naval de Fernando Oliveira, João Batista Lavanha, Manuel Fernandes. Alguns destes textos tinham tido edições anteriores, mas estas edições que foram feitas nas décadas de 90 marcaram uma clara diferença e o aparecimento de edições verdadeiramente academicamente satisfatórias. Logo a seguir, entre 2002 e 2011, foram publicadas todas as obras de Pedro Nunes, cumprindo-se assim finalmente um sonho que tinha mais de 200 anos e que tinha sido uma tentativa incompleta e com algumas deficiências importantes entre os anos 40 e 60. Tinha havido uma primeira tentativa com coisas muito boas, mas não tinha ficado terminado e tinha passado muito tempo, a historiografia mudou muito. A partir de 2011, portanto, ficaram finalmente disponíveis para o estudo de todas as pessoas as obras do nosso maior matemático, que é o maior cientista da história portuguesa. Em 2015 foram publicadas as obras matemáticas de Francisco de Melo, o grande matemático da geração anterior a Pedro Nunes, com trabalhos notáveis em ótica geométrica, estudos de Arquimedes, etc. O nome de Francisco de Melo era conhecido e a existência destas obras matemáticas era há muito pedida pelos historiadores, mas foi só em 2015, também em parte na sequência da descoberta de um manuscrito muito importante que se encontrou na Alemanha, que foi feita esta edição das obras deste grande matemático. Em 2018 foi publicada a tradução do De Navigatione de Diogo de Sá, uma obra central nos debates sobre os assuntos náuticos em Portugal, porque mostra o impacto de questões náuticas fora do âmbito náutico. Diogo de Sá é um filósofo, humanista e comenta, portanto já não estamos a falar assuntos de náutica dentro do meio náutico. É muito importante ter aparecido esta tradução como edição moderna. Desde 2017, num projeto financiado pelo Conselho Europeu de Investigação, o projeto Medea Chart, tem estado em construção e desenvolvimento, o Almirante Vidal Abreu aludiu a isto, a maior base de dados de cartas náuticas que existe no mundo. Esta base de dados, a base Medea, tem hoje mais de 6.000 cartas náuticas, de uma maneira que as torna imediatamente aptas a ser analisadas e estudadas, e é não só a maior coletânea de cartas náuticas que alguma vez se realizou, mas é o mais importante instrumento de trabalho para os estudos de cartografia náutica. Para dar uma comparação, o que acho, em termos comparativamente, eu diria que há 2 grandes momentos no estudo das fontes, digamos, empíricas da cartografia em Portugal. O grande momento, que é um momento absolutamente singular, é a publicação da Portugália Monumenta Cartográfica. O segundo momento é o aparecimento da base de dados da Medea.
Também financiado pelo Conselho Europeu de Investigação, desde 2019 está em andamento o projeto Rutter, destinado ao estudo de roteiros portugueses. E agora já tem a ver isto e eu direi algumas coisas sobre isso. No âmbito deste projeto fez-se a maior investigação sistemática dos arquivos europeus, em busca de roteiros náuticos portugueses, estão muito dispersos, a maior parte em Portugal, mas noutros sítios, e têm sido identificados, inventariados e feitos estudos de centenas e centenas de roteiros encontrados em bibliotecas por todo o lado. No final de 2022 foi publicado o Tratado de Arte de Aritmética de Gaspar Nicolás, que é o primeiro texto impresso de matemática em português, de 1519, e é uma peça fundamental para o conhecimento da cultura em Portugal quinhentista. Aqui há dias, como já nesta mesma sala, aqui, o almirante Vidal Abreu falou disto, foi apresentada uma obra, A Carta de Navegar, que contém uma antologia de textos, entre 1464 e 1599, sobre a Carta de Mariar, a documentação primária, o que está ali. Daqui a muito pouco, eu acho que isto são boas notícias, um par de meses, estimo eu, será publicada a Ars Náutica de Fernando Oliveira, que, como todos os que estão presentes sabem, é uma excepcional enciclopédia de assuntos marítimos, redigida em meados do século XVI, é um texto fundamental da tradição naval portuguesa e é o último grande texto da náutica portuguesa de 500 que faltava publicar. As tentativas de editar a Ars Náutica iniciaram-se nos anos 60, mas só agora vão chegar ao seu termo. Fiz um resumo rápido, mas acho que dá para ver o que tem acontecido nos últimos 30 anos. Este impressionante esforço de publicação de fontes, insisto, eu estou agora só a falar do que diz respeito a fontes, não me parece ter par em nenhum outro período da nossa história, mesmo levando em conta que, no que respeita a estes assuntos, houve uma brilhante tradição de historiadores, antes de nós, não é? Sobretudo durante as primeiras décadas do século XX, até 1960, mais ou menos, e que imenso trabalho foi realizado ao longo do século XX. Ora, o que é que une este imponente e, em minha opinião, único esforço editorial? Isto pode surpreender algumas pessoas, mas, em minha opinião, o que une isto tudo é a Academia de Marinha. Todos os trabalhos anteriores, com apenas uma exceção, foram realizados em iniciativas que ou foram financiadas pela Academia de Marinha, ou foram diretamente apoiadas pela Academia de Marinha, ou foram feitas em colaboração com a Academia de Marinha, ou nasceram no âmbito de atividades promovidas pela Academia de Marinha, ou finalmente foram realizadas por académicos da Academia de Marinha. Isto é que eu acho que às vezes não sei se as pessoas se dão conta disto, que é uma espécie de um traço de união subtil em todo este movimento. E eu dou mais indicações. Os tratados de construção naval foram publicados pela Academia de Marinha, estão ali na biblioteca, basta ir lá vê-los. E foram editados sob a liderança de membros da Academia de Marinha. As obras de Pedro Nunes foram editadas e estudadas por uma equipa que era esmagadoramente constituída por académicos da Academia de Marinha. As obras de Francisco de Melo foram publicadas por dois estudiosos, um dos quais membro da Academia de Marinha. O De Navigazione de Diogo de Sá foi publicado pela Academia de Marinha. Os dois projetos do European Research Council que recebi são liderados por dois académicos da Academia de Marinha. A Ars Náutica de Fernando Oliveira será publicada no âmbito de um protocolo com a Academia de Marinha e tem académicos da Academia de Marinha como responsáveis científicos. Portanto, eu não exagero nada quando identifico como traço de união deste esforço editorial a Academia de Marinha. Aquele que considero ser um notável movimento, talvez o mais importante, de publicação das mais significativas obras da ciência náutica, matemática e astronómica portuguesa, está intimamente associado à Academia de Marinha. Chegamos a uma conclusão que tem o seu quê de surpreendente. Eu próprio acho uma conclusão surpreendente, de facto. A Academia de Marinha tomou claramente hoje a dianteira na promoção destes trabalhos e conta-se entre as poucas instituições de cultura, algumas, mas não são muitas, cujo trabalho tem, de facto, impacto real na vida intelectual do país. Como explicar este fenómeno? Eu penso que há essencialmente duas razões. A primeira tem que ver com a existência de uma cultura muito peculiar na Armada Portuguesa. Uma cultura muito antiga
E é uma cultura, como todos sabemos, que respeita, reconhece, promove e estimula o trabalho intelectual, em especial, mas não só, o trabalho de investigação histórica. A verdade é que, para dizer de uma maneira simples, a Armada Portuguesa adquiriu ao longo dos anos e tem seguramente ainda hoje um lugar na sociedade portuguesa que transcende em muito o que seria de esperar de um simples ramo das Forças Armadas. A segunda razão, penso eu, aqui arrisco, tem que ver com a sucessão invulgar de presidentes que a Academia de Marinha tem tido, uma sucessão de tal modo impressionante que parece indicar que a Marinha Portuguesa descobriu a fórmula secreta que todas as instituições procuram de conseguir colocar a pessoa certa no lugar adequado. Aqueles presidentes que eu conheci, com quem tive o privilégio de me cruzar, o Almirante Sacchetti e o Almirante Vieira Matias, e agora, muito em especial, o Sr. Almirante Videla Abreu, conduziram sempre a Academia de Marinha com uma liderança que, pelo seu empenho, habilidade e inteligência, tornaram esta Academia numa instituição de referência no mundo cultural português. Parte dessa liderança, que eu acho excepcional, manifesta-se nas pessoas de que se rodearam. E seria preciso deixar aqui também uma palavra de imenso apreço e admiração aos sucessivos conselhos académicos que esta casa foi tendo. Para ser completamente justo, seria preciso notar que há outras duas instituições que também se destacam neste movimento de edição de fontes científicas portuguesas nas últimas décadas. E essas duas instituições são a Fundação Calouste Gulbenkian e a Academia das Ciências de Lisboa. Embora me pareça, apesar de tudo, que o papel da Academia de Marinha foi claramente mais decisivo, mas sou também o primeiro a reconhecer que sem estas duas instituições não se teria sido possível fazer o que se fez. E isto leva-nos a uma observação acerca das ausências. Quem parece estar ausente, ou pelo menos numa posição muito discreta em todo este esforço, é a Universidade. Eu não pretendo deixar aqui uma nota crítica relativamente à minha instituição, para onde entrei há mais de 40 anos e nunca mais saí. Isso seria para outro local. Mas parece-me que há algumas, considerações óbvias a fazer. A primeira é de que há qualquer coisa de perturbador no modo como as instituições universitárias em Portugal têm tratado estes assuntos tão importantes para a história científica portuguesa e que são absolutamente cruciais para qualquer caracterização da nossa história intelectual. Se o período histórico que foi o mais rico, o mais importante na nossa história, sem comparação com nenhum outro, não parece suscitar muita atenção dos historiadores universitários portugueses, que outro assunto ou período os está a interessar? Levanta algumas interrogações, não é? A segunda reflexão, que talvez seja mais importante, é esta. É completamente claro para mim que hoje em dia entidades e instituições extra-universitárias adquiriram um papel absolutamente central na investigação, sobretudo na investigação histórica em Portugal. Os costumes do tempo, as modas, o tecido institucional e 1001 outros pequenos fatores associados a questões mais profundas acerca da organização das instituições universitárias, leva, quanto a mim, a concluir que a intervenção de entidades extra-universitárias se tenha tornado hoje absolutamente essencial para a promoção dos estudos históricos em Portugal. A consciência deste facto, parece-me a mim, foi, mesmo de uma maneira não totalmente, digamos, consciente ou óbvia, ou pelo menos programática, mas parece-me que foi um dos fatores que sempre animou a história da Academia de Marinha ao longo dos anos. Mas se eu leio bem o que está a acontecer à nossa sociedade, eu diria que as circunstâncias atuais e futuras vão exigir ainda muito mais das instituições extra-universitárias e, em particular, da Academia de Marinha. Terminam as considerações, já não maço mais as pessoas com coisas gerais, mas penso que é importante para se perceber agora o aparecimento desta obra. De facto, estas considerações anteriores são o contexto que permite entender agora a importância do livro que agora se apresenta, importância que tem que ver não apenas com
o valor intrínseco e o conteúdo da obra, mas com o facto de aparecer neste momento. Roteiros portugueses, séculos XVI a XVIII, sua gênese e influência no estudo da hidrografia, da meteorologia e do magnetismo terrestres, é a mais recente obra do comandante Malhão Pereira. E tenho a certeza que não será a última. Sei que já está a trabalhar noutras. Não é? De onde vem tanta energia, não sei, mas acho espantoso. Não é? Com o aparecimento desta obra, dá-se continuidade, o comandante Malhão Pereira dá continuidade a uma sucessão de publicações da maior importância e que estão não só em números, artigos por todo lado e vários livros, mas sobretudo, eu chamaria a atenção, estão materializadas naquela que é hoje absolutamente indispensável série, Estudos de História da Náutica e das Navegações de Alto Mar, do qual já se publicaram 4 volumes e está um quinto em gestação, não é? Pronto. Acerca do autor, todos conhecem o comandante Malhão Pereira, eu acho que posso dar-me ao luxo de ser completamente breve, atendendo à audiência que tem pela frente. Porque, enfim, o comandante Malhão Pereira é conhecidíssimo nestes estudos. Não precisa de qualquer apresentação da minha parte. E toda a gente sabe que ele é hoje em dia, no nosso país, a figura de proa nos estudos de ciência náutica e técnicas de navegação. Esta caracterização e classificação é absolutamente unânime e não precisa de qualquer explicações. Ninguém produziu em quantidade e, sobretudo, em qualidade, um volume de estudos sobre estes assuntos como o comandante Malhão Pereira produziu nas últimas décadas. Portanto, que é a figura que hoje em Portugal é a referência absoluta para este campo. Sobre isto não há qualquer discussão. A segunda razão, porque também não preciso perder muito tempo a apresentar o comandante Malhão Pereira, é que, como é suficientemente público, eu sou amigo, leitor e admirador do comandante Malhão Pereira e beneficiei continuamente do seu imenso saber e da sua incomparável generosidade académica. Entre as muitas distinções de que foi alvo toda a sua vida, desde condecorações militares a todas de altíssima distinção, algumas das mais altas condecorações da nação, recebeu recentemente o Prémio Academia de Marinha, que distingue, como o almirante Vidal Abreu já disse, não uma obra propriamente concreta, mas uma carreira excepcional. Os contributos académicos do comandante Malhão Pereira apoiam-se certamente num conjunto incomum de qualidades pessoais, que todos conhecemos, os que somos amigos deles, mas eu penso que também se apoiam, além disso, num conjunto incomum de fatores que se combinaram de uma maneira muito feliz, não é? E quais são? Todos sabemos. Primeiro, uma longa experiência naval, adquirida com uma formação e a vida de um oficial da Armada, mas que depois complementada mais intensamente com a prática e uma dedicação à vida da vela e uma longa vida do mar. Portanto, mesmo dentro do percurso normal dos oficiais da Armada, já teve uma especificação que depois seria muito benéfica para os estudos históricos. Este é o primeiro fator. O segundo fator, os estudos históricos de fundo, ao longo de muitos e muitos anos, e que se materializaram, mas no fim, depois de uma vida de leituras e estudos, se materializaram no mestrado em História da Expansão. E, finalmente, como terceiro fator, a formação avançada específica nos modos e nos métodos próprios da história da ciência e que culminou com a atribuição do grau de doutor em História e Filosofia da Ciência. Só a combinação destes três fatores é pouquíssimo comum e, portanto, como todos compreendemos, o comandante Malhão Pereira consegue fazer com aparentemente facilidade aquilo que não está ao alcance da normal das pessoas, não é? Porque a combinação deste tipo de skills, não é muito rara, não é? Mas está na base de todos os seus estudos. Não é? Portanto, todos os seus estudos combinam estes factos, a enorme experiência de mar, com a enorme informação histórica geral, com um conhecimento preciso da história da ciência. Os roteiros portugueses, este livro, do século XVI a XVIII, sua gênese e influência no estudo da hidrografia, da meteorologia e do magnetismo, está organizado em 4 capítulos, que são antecedidos de uma introdução e de um capítulo final de conclusões. No total são cerca de 240 páginas, densas de informação, profusamente ilustradas, com imagens, mapas e diagramas magníficos. São páginas abundantemente anotadas e fazendo recurso a uma bibliografia muito vasta e, sobretudo, muitíssimo atualizada.
às vezes notamos que nestes assuntos há muitos dados modernos, muitos modernos dos últimos 10, 20 anos, que ainda não são muitas vezes mencionados, mas o comandante Manuel Pereira obviamente que não faz isso e trabalha com a literatura mais atualizada. O primeiro capítulo, Situação Atual dos Roteiros Portugueses e Metodologia para o seu Estudo, faz um ponto da situação relativamente aos estudos anteriores da questão. O comandante Manuel Pereira não é a primeira pessoa a trabalhar sobre roteiros e, portanto, explica o que é que os historiadores deles haviam feito. No capítulo 2, que é o mais extenso de toda a obra, a grande parte do livro é o capítulo 2, são apresentados os principais roteiros portugueses e o seu âmbito geográfico. De um modo sistemático e organizado, são apresentados os mais importantes roteiros e é descrito o seu conteúdo cuidadosamente. A massa de informação que está recolhida nesta parte do livro e que é analisada é verdadeiramente impressionante. Como é possível ter-se estudado esta quantidade imensa de documentos, não é? E se, por um lado, isso deixa bem claro a envergadura e a profundidade do trabalho de investigação do autor, por outro lado, tratando-se de roteiro, também mostra bem a espantosa dimensão das navegações portuguesas no mundo. Porque esta análise de roteiros é literalmente estudar documentos que se referem a todas as zonas do globo terrestre. Todas as zonas do globo terrestre. Com o capítulo 3, o autor começa, digamos, até aqui poderíamos dizer que o livro segue o que seria uma abordagem tradicional aos roteiros, embora tenha muita novidade. Mas a partir do capítulo 3 é que o livro muda completamente de figura. Porque o comandante Manuel Pereira começa a tratar agora os roteiros não meramente como instrumentos de apoio à navegação, que é o que são. Eu dispenso-me de explicar o que é um roteiro, mas é um instrumento de apoio à navegação. Portanto, a descrição das condições e dos factos para fazer uma viagem de um ponto A a um ponto B, não é? Mas, agora começa a tratar os roteiros não meramente já como isto, mas começa a analisá-los a partir de pontos de vista completamente diferentes e muito mais amplos. E vamos falar um pouco sobre isto. Com efeito, este capítulo 3, trata os roteiros, a metodologia e a organização para a aquisição de informação e seus aspectos técnicos. Ou seja, os roteiros são agora abordados aqui como elementos e documentos relevantes num processo de aquisição, compilação e circulação de informação. Isto, portanto, já não com a lógica do apoio à navegação, mas como um instrumento que recolhe informação e que é inserido em processos de circulação de informação, que são aqui documentados, e como toda a gente sabe, os roteiros das viagens são inseridos num processo de circulação, são entregues ao provedor dos armazéns, são analisados, os roteiros e os diários de bordo, esta informação são analisados pelo cosmógrafo MOR, o cosmógrafo MOR depois as novidades incorpora-as nas aulas que dá aos pilotos, etc, etc. Tudo isto é aqui explicado. Ou seja, são abordados como elementos de um processo de aquisição, compilação e circulação de informação que foi necessário criar para garantir a execuibilidade das viagens portuguesas. As viagens de navegação portuguesas têm um substrato organizacional, terá funcionado melhor, pior, mas foi, como é que eu ia dizer, foi intencionalmente montado. Se depois funcionou sempre bem ou não, estamos em Portugal, não é? Não sei, às vezes as coisas não funcionam bem. Mas o que não se pode retirar é a intencionalidade. E o que não se pode retirar é a lucidez. As pessoas sabiam perfeitamente que era preciso recolher esta informação em escala planetária, em escala literalmente planetária, e depois trazê-la a zonas centrais onde estes documentos eram analisados. De facto, é preciso ter sempre presente que os roteiros portugueses que aqui são comentados neste livro são os textos que documentam pela primeira vez na história da humanidade a recolha de informação acerca do mundo natural a uma escala planetária. Isto é muito importante por ser a importância dos roteiros. Pela primeira vez na história da humanidade, há pessoas a recolher informação sobre ventos, condições hidrodinâmicas, clima, elementos naturais, flora, fauna, mas estão a recolher estes dados e a registá-los à escala do planeta todo. Nunca ninguém tinha feito isto. Portanto, estes documentos têm um lugar na história da história natural, na história das ciências, etc., etc., que vem daqui. Esta informação que era recolhida é depois integrada em mecanismos de circulação, instituições, acumulação, análise crítica, e é isso que se estuda neste capítulo 3. E aqui entramos em aspectos imensamente inovadores. E começamos a perceber o que é que o comandante Manuel Pereira está a fazer aos roteiros
com este livro, não é? Porque é que é tão inovador, não é? Finalmente, no capítulo 4, analisam-se os roteiros e os ventos, correntes e marés e a variação da agulha. Aqui são usados como documentos e fontes para documentar o progressivo conhecimento de aspectos do mundo natural. Ou seja, é óbvio que estes documentos, que eram feitos para ajudar na pilotagem, e essa era a sua primeira função, são também documentos de imensa importância na história, que é uma história que todos os historiadores de ciências estão interessados, de acumulação de informação sobre o mundo natural. E é assim que agora aqui são analisados. Estudo, a acumulação de informação sobre magnetismo em toda a Terra, porque agora é preciso ter presente sempre a escala é planetária. Quando a gente diz esta frase, os roteiros incluíam informação sobre magnetismo. É preciso perceber que esta frase quer dizer à escala do planeta. Os roteiros incluíam informação sobre os ventos à escala do planeta. Isto é o que torna estes documentos completamente únicos, não é? O que é que então o estudo do comandante Malhão Pereira, que estou quase a chegar, são mais uma folha e meia. O que é que então o estudo do comandante Malhão Pereira traz, e trouxe, os seus trabalhos têm trazido de novo, e porque é que se pode dizer que o aparecimento deste seu trabalho, primeiro na forma de uma dissertação académica e agora na forma de um livro, alterou significativamente o campo dos estudos da náutica? Como já disse, o comandante Malhão Pereira não foi o primeiro historiador a notar a importância dos roteiros. Isto é logo dito, tem havido excelentes contributos por muitos outros e recentemente um excelente livro pelo comandante Semedo de Matos, que também é académico da Academia de Marinha. Ora bem, os roteiros náuticos são instrumentos técnicos de apoio à navegação e é como tal, isto é, como documentos técnicos, às vezes muito técnicos, de uma atividade naval que eles devem ser primeiro estudados. Esta observação é importante, porque a origem e os objetivos que presidem à redação e produção destes documentos determinam-lhes em grande medida o conteúdo, a forma, a tipologia, a circulação, etc. Contudo, a intensificação do estudo dos roteiros enquanto auxiliares da navegação e apenas enquanto isso tem um enorme risco. Isto é, se estes documentos fossem cada vez mais e mais e mais e mais estudados, em cada vez maior detalhe, como instrumentos de navegação, isto contém um risco. Estudar os roteiros só deste ponto de vista, em cada vez maior detalhe, corresponde a um progressivo focalizar e aprofundar da atenção em aspectos cada vez mais específicos e cada vez mais técnicos, correndo o risco de, num tal movimento de estudo, sejam cada vez menos as pessoas habilitadas e interessadas em perseguir esses estudos. Há realmente muita gente interessada em saber como é que era em todo o detalhe a navegação entre duas ilhas na Polinésia? É um campo um bocadinho obscuro, não é? Ou seja, conquanto o trabalho de investigação feito deste ponto de vista seja de grande importância, ele corre o risco, e isto é um verdadeiro paradoxo, de, à medida que se sabia mais e mais acerca destes dos roteiros, eles se tornavam menos e menos interessantes. Ou, pelo menos, interessantes para cada vez menos e menos pessoas. E este era um risco efetivo, que poderia surgir com os roteiros e que surgiu em muitas outras disciplinas. Se eu pegar num texto de astronomia e só o analisar nas suas tecnicalidades, em estudos progressivamente mais técnicos, eu cada vez sei mais sobre as suas especificidades, mas cada vez tenho menos gente interessada. E, portanto, um estudo que fosse empreendido só assim tinha o efeito de ir retirando, paradoxal, de ir retirando o interesse a estes documentos, ou pelo menos retirando leitores. Ou seja, os roteiros são documentos de uma tal riqueza que, sem violentar a sua natureza intrínseca, admitem leituras muito mais amplas, com outros objetivos, que, sem desvirtuarem aquilo que eles são, mostram, revelam e trazem à luz toda uma outra realidade. Este foi o grande contributo, esta foi a novidade, este foi o enorme passo em frente que o comandante Malhão Pereira deu nestes estudos. E o local principal onde ele mostrou a enorme riqueza destes documentos, que não se resumem apenas a instrumentos de apoio à navegação, mas que permitem leituras muito mais amplas, no capítulo 3,
para processos de transferência de informação, no capítulo 4, para processos de construção do saber sobre o mundo natural e sobre a Terra, onde isto é mostrado é precisamente neste livro. Os roteiros portugueses do século XVI a XVIII, do comandante Manuel Pereira, é o primeiro estudo académico e a primeira obra de fôlego que usa a documentação roteirística não apenas como documento de navegação, mas verdadeiramente como documentos científicos, como repositórios de conhecimento sobre o mundo. Por isso, o que o comandante Manuel Pereira fez com este estudo não foi apenas clarificar um ou outro aspecto, não foi estudar um ou outro documento, não foi apenas ampliar os estudos numa certa direção. Tudo tarefas nobres e válidas. Não é? Mas o que ele fez foi muito mais. O que fez foi abriu de par em par toda uma nova avenida de investigação, introduzindo no palco da historiografia científica um novo corpus documental. Porque agora, de repente, todo o gigantesco corpo dos roteiros, que são centenas e centenas de documentos, foi como que retirado, não quero com isto ser crítico ou menorizar, mas foi como que retirado ao mundo dos historiadores navais, que apesar de tudo reduzido, e foi transportado para a mesa e para o palco muito maior dos historiadores de ciência, dos historiadores de cultura, dos historiadores da história do conhecimento, que agora têm como está aqui mostrado, um manancial de documentos de que não suspeitavam, de que não conheciam o valor e de que não sabiam como se servir. Isto é o grande, enorme mérito deste trabalho. Faz uma inflexão enorme no estudo, na utilização destes documentos e de que o futuro, enfim, mostrará as possibilidades que trazem para a história. Por isso, só tenho palavras de agradecimento, sou o beneficiado direto disto, portanto, estou à frente de um projeto de quem o pai espiritual e o mentor espiritual devia aparecer mais vezes, mas o seu comandante não quer aparecer mais vezes. Lá é o comandante Manuel Pereira, de estudo dos roteiros, mas que nasce todo este projeto, todo nasceu, e combinámos disto, todo nasceu desta consideração. É preciso agora, mas nasce depois desta obra, é preciso agora pegar nos roteiros e estudá-los com todas estas novas outras possibilidades, que eu agora não vou documentar, mas são muitas. Só queria terminar, não só renovando os meus parabéns ao comandante Manuel Pereira por este contributo, não só do livro, mas este contributo enorme à historiografia científica portuguesa, esta abertura, como eu digo, de portas de investigação de par em par, agora em direções novas, mas também dar uma palavra final de felicitações para a editora, A Fronteira do Caos, que, como o Almirante Vidal Abreu já disse, produziu uma belíssima obra, com imenso cuidado, e que, enfim, a forma faz jus ao conteúdo. Muito obrigado a todos. Sr. Almirante Vidal Abreu, Sr. Professor Henrique Leitão, Sr. General Vieira Borges, Sr. General Sousa Pinto, queridos amigos que responderam à nossa chamada, estou aqui imensos, é uma alegria tê-los aqui, e camaradas militares. Quero desde já agradecer ao Sr. Almirante Vidal Abreu a honra que me deu em patrocinar o lançamento deste meu trabalho na nossa Academia. Foi mais um acréscimo de dignidade à obra, depois do seu lançamento prévio, feito em conjunto com mais 2 trabalhos de minha autoria, no solene ambiente do pavilhão das Galeotas, local carregado de história. Quero ainda agradecer ao Sr. General Sousa Pinto, que na época em que presidia a Comissão de História Militar, foi por mim subrepticiamente abordado com um pedido para que, no âmbito da instituição que presidia, publicasse a minha dissertação de doutoramento. Tive imediatamente uma resposta positiva, tendo sido contactada à Fronteira do Caos, editora dirigida pelo Dr. Vítor Raquel, que não pôde vir porque fez uma cirurgia e está internado. Tendo o Sr. General Ferreira Borges rendido o Sr. General Sousa Pinto na presidência da Comissão, o seu empenhamento na publicação do livro foi notável. Estou-lhe extremamente agradecido.
Contudo, havendo necessidade de algum mecenato para concretizar o trabalho de edição, gráfico e impressão, o Sr. Almirante Vidal Abreu, Presidente da Academia de Marinha, proporcionou imediatamente a necessária e vultosa participação e, felizmente, aqui temos a publicação pronta. Vossas Excelências não imaginam a alegria que deram a este velho marinheiro, visto que o livro físico em papel continua a ser a matriz inviolável de qualquer trabalho. Um livro será, em princípio, perene, porque, dada a sua dispersão e ao seu suporte físico, que tem melhorado muito, o desaparecimento de todos os exemplares é praticamente impossível. Aliás, a história diz-nos isso. Acontece também que não pode ser editado, e nenhum autor poderá dizer que, e cito, eu nunca disse, fim de citação, se no meu livro impresso há algo que não lhe convém ter dito. Mas se o trabalho for gravado numa dessas modernices chamadas PDF, é possível de editá-lo, não só no texto como nas imagens. E além disso, não sabemos ainda onde vai parar o desenvolvimento desse e de formatos idênticos e da duração do suporte. Portanto, Vossas Excelências, que se interessam pelo assunto, têm aqui, lá fora, à disposição livros físicos que são eternos. Desculpe estar a insinuar. Está zangado comigo. Não era preciso referires a comissão. Pá. O conteúdo do livro corresponde praticamente ao texto da minha dissertação de doutoramento, defendida em 2018, e o seu primeiro lançamento foi planeado e concretizado, como acima referi, em 30 de novembro de 2022, em conjunto com outros 2 trabalhos, os volumes 3 e 4, da série Estudos de História da Náutica e das Navegações de Alto Mar, que o professor Henrique Leitão referiu. O Sr. professor Henrique Leitão já pôs ao corrente da digna assistência o conteúdo do trabalho e lhe deu o necessário enquadramento na atual historiografia. Apesar de não ser possível ter o livro impresso naquela data, foi o mesmo lançado, tendo o Dr. Rui Loureiro apresentado um excelente texto que está disponível. Eu tenho em PDF. Nessa coisa chamada PDF. Os nossos amigos, presidentes no local do lançamento, no Museu de Marinha, Pavilhão das Galeotas, tiveram a oportunidade de folhear alguns exemplares deste livro que foram por nós impressos no estabelecimento especializado, numa loja daquela de impressão. Achou-se, contudo, adequado fazer o lançamento com os exemplares prontos, o que naturalmente me deu grande alegria, e aqui estamos hoje a apreciar um trabalho cujo aspecto gráfico, qualidade do papel e da impressão do texto e gravuras nos dá gosto de folhear e admirar algo que já foi apreciado pelos senhores, pelo Sr. Almirante Abreu e pelo professor Henrique Leitão. E por todos nós, de facto o livro está muito agradável. Agradeço, portanto, ao Dr. Vítor Raquel da Fronteira do Caos e ao Dr. Jaime Regalado, com quem mantivemos intensos e profícuos contactos. Todas as pessoas que já viram o livro têm manifestado o seu apreço, o que, como é natural, me alegra bastante. Vossas Excelências devem imaginar o tempo e o estudo que dá a fazer uma gravura, como, por exemplo, a que reconstitui a viagem marítima de Dom João de Castro, na Índia, em 1538, feita de Boadil e que está representada no livro na página 180. Se quiserem lá ir. Foi feita em CorelDRAW. Demorou muitas horas, ou mesmo dias, mas sinto que valeu a pena, dado o cuidado que houve na inserção e tratamento da imagem, cuidado esse, aliás, que está patente em todas as cerca de 80 imagens que a obra contém. Sr. Almirante Vidal Abreu, digno timoneiro deste belo veleiro que é a nossa Academia, muito obrigado pelas suas sempre encorajadoras e carinhosas palavras que muito me honram. Sr. General Ferreira Borges, muito agradeço a continuidade que deu ao projeto de edição deste livro, que para mim tanto significa. Como sabe, fui fuzileiro,
durante 3 anos da minha vida naval. E ao pedir a um artilheiro ajuda para esta ação, senti-me na Guiné, em combate na Ilha do Como, embrenhado na mata, em contacto com o inimigo, a pedir ao artilheiro que estava na praia apoio do seu obus de 88, que tem um disco que era usado no deserto para fixar a peça e que estava muito bem enterrado na areia. Aproveito também esta oportunidade para lhe agradecer como cidadão os esclarecimentos isentos e precisos relativos à guerra na Ucrânia. Essa isenção é extremamente importante e, infelizmente, ocorre pouco. E, finalmente, o que dizer do meu professor, tutor e amigo Henrique Leitão, com quem tanto aprendi e que está, neste momento, como sabem, a dirigir na Faculdade de Ciências o projeto Rutter, que é, afinal, a concretização do sonho de mim próprio e de muitos historiadores da náutica que já não estão entre nós. Este projeto corresponde ao estudo do conjunto dos roteiros portugueses, que só pode ser efetuado por uma excelente equipa pluridisciplinar, facto que o Sr. Professor concretizou, dado ter, criteriosamente escolhido, um notável e valioso conjunto de historiadores. Considero que daqui a pouco mais de um ano, a historiografia da náutica portuguesa, e nomeadamente dos roteiros, estará completamente diferente para muito melhor. E, devido ao programa Medeia, que é dirigido pelo comandante Álvares Gaspar, vai acontecer o mesmo com a cartografia. Este caso, e há alguns mais, são um exemplo paradigmático da ligação cada vez mais intensa, estreita, entre a nossa academia e a universidade. Outro exemplo dessa ligação terão sido os cursos livres de História da Náutica e da Arqueologia Subaquática que executámos há já alguns anos na Universidade Autónoma de Lisboa, com o patrocínio do seu reitor, o saudoso professor Justino Mendes de Almeida, coadjuvado pelo nosso confrade, o professor Adolfo Martins, que está ali muito sossegadinho. Todos achamos que foram um êxito, tendo culminado com um curso de mestrado, por mim coordenado, e sendo a maioria dos professores oficiais da Armada. Os cursos incluíram viagens de instrução a bordo do navio de treino de mar Crioula. Não resisto a referir aqui ainda o outro exemplo que se passou comigo depois de passar à reserva, quando, a conselho do coronel António Pena, meu amigo, que conheci na Guiné, fui frequentar na Universidade Nova de Lisboa o mestrado em História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa. Matéria tão odiada pelos ativistas da designada cultura woke, de que Vossas Excelências já ouviram falar. Suponho que sim. Espero que não esteja a falar por uma coisa estranha. Foi uma extraordinária experiência que nunca mais esquecerei, visto que a diferença de idades entre mim e os jovens novos alunos e alunas era abissal. Contudo, acabei por ser muito bem aceito e podem crer que foi uma experiência excepcional. Seguiu-se anos mais tarde o curso de doutoramento na Faculdade de Ciências, onde a diferença de idades ainda era maior. E no Centro Interuniversitário de História das Ciências, a que pertencia já há muito tempo, tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com muitos professores famosos e de participar em muitos encontros científicos em Portugal e no estrangeiro. Posso também dizer que quando ouço o professor Henrique Leitão comentar os meus trabalhos, fico embatucado e sem saber o que dizer. A palavra de honra, não sei o que dizer. Olha, isto é verdade. Só quero agradecer a paciência, o cuidado e a erudição com que sempre aprecio os meus escritos, desejo os maiores êxitos profissionais e pessoais e peço-lhe que transmita aos seus simpáticos e eficientes colaboradores do projeto Rutter, que muito admiro e estimo, que estou sempre dispensável para ajudar. É para mim uma alegria sempre que esses ilustres doutores e doutorandos vão à minha casa para aí, junto à minha biblioteca e instrumentos, trocarmos ideias sobre a história dos descobrimentos. Termino mencionando uma ação das muitas que tive a oportunidade de fazer para, nos locais dos conhecimentos históricos, se analisar, no caso da náutica, o ambiente meteorológico, geográfico e físico, que em parte consiste no uso e na interpretação das navegações e expansão marítima, do método geográfico e náutico
preconizado por Jaime Cortesão. Essa ação foi inesquecível para o Dr. José Manuel Garcia, para o meu camarada Gomes Pedrosa e para si eu próprio. Tratou-se de ir à Índia, a Calcute, e chegar lá no dia em que Vasco da Gama chegou, havendo muita ondulação frente a Calcute. Não é oportuno descrever aqui tudo aquilo que fizemos, até porque não há tempo, mas posso dizer-vos que conseguimos demonstrar que o fundador, a norte de Calcute, em Pandarane, para onde o Samorim aconselhou o Gama a fundear, era seguro, mesmo durante a monção, pelo que a dúvida que havia sobre a possibilidade de que os navios de Vasco da Gama estivessem fundeados em plena monção durante tantos meses, em local da costa a norte de Calcute, que era completamente aberto ao vento sudoeste, foi finalmente esclarecida. O assunto está narrado num dos volumes de História da Marinha e também num relatório publicado nas Memórias. Ações deste tipo são importantíssimas. Durante o lançamento dos 3 livros no Pavilhão das Joaliotas, tive a oportunidade de fazer os comentários finais e neles referi, entre outras, a utilidade que os militares podem ter na interpretação da história, tanto na história militar em geral, como da história da expansão marítima. São, portanto, as instituições Academia de Marinha e Comissão de História Militar dos grandes veículos da necessária e conveniente ligação à Universidade e à Academia em sentido lato. E nos últimos anos têm-se, felizmente, intensificado essas relações. Eu confesso que não estive a combinar nada com o Sr. Professor Henrique Leitão. Também durante o proto-lançamento deste nosso livro, tive a oportunidade de agradecer a muitos amigos e entidades que me têm acompanhado nesta aventura da história e também chamei a atenção para o facto de muitos oficiais se terem recentemente licenciado em História, tendo a maioria feito mestrado e doutoramento. Antes de terminar, poderei afirmar que depois de várias dezenas de anos de estudo sobre a nossa expansão marítima, tenho cada vez mais orgulho em ser português, ibérico e europeu. Demos, de facto, entre muitas outras coisas, novos mundos ao mundo. E isto não é uma expressão salazarista, é a realidade. Por mais que uma minoria de fanáticos diga ao contrário. Acho que temos de nos opor veementemente a quem pretende reescrever a história, nomeadamente eliminando ou deturpando o período da expansão marítima. Suponho que é este o momento para reagir, dada a atual situação política militar mundial. Surgir para já o Sr. Almirante Vidal Abreu, que convido para uma conferência um historiador que conheça bem a história da escravatura, que é o assunto que mais interessa aos adeptos da cultura a corda. Sabem qual é, não é? Quero agradecer muito sensibilizado a presença dos nossos amigos e dos camaradas e confrades que nos deram muito gosto em participar em mais esta ação, que tão grande significado tem para mim e também para a Cristina, aos nossos filhos e netos. Muito obrigado.